sábado, dia 17 de agosto de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Estamos de volta, tentando trazer notícias boas, mas infelizmente nem sempre é possível. E hoje eu penso que é justo lembrar que chegou o dia do sorriso brasileiro dos domingos ir embora. O falecimento de Silvio Santos, evidentemente, por mais que já fosse até esperado devido à sua condição de saúde, claro que faz o brasileiro ficar mais triste, porque não é por nada, são décadas e décadas de brincadeiras e diversão nos domingos. E eu acho o seguinte, com o falecimento de Silvio Santos, acabou a alegria na televisão. Eu sempre digo que o dia que Pelé parou de jogar bola, o futebol morreu. E hoje, o sorriso, a diversão morreu na televisão. Uma grande perda para a televisão, claro, por mais que fosse esperado, e temos que lamentar esse dia triste. Mas não é o primeiro nem o último que vai embora, e para todos que vão nós temos que lamentar e desejar descanso eterno. Muito bem. Deixando a tristeza de lado, vamos falar de escândalos. E o escândalo de hoje é que o Twitter anunciou oficialmente que, por conta da perseguição do Xandão, que vive na escuridão aplicando sanções, multas e perseguição, então o Twitter resolveu fechar os seus escritórios no Brasil. Nós poderemos continuar usufruindo da rede X, antigo Twitter, normalmente. Porém, não existe mais representação no Brasil, não existe mais escritórios no Brasil e os funcionários todos demitidos, são pelo menos aí 50 funcionários ou 50 famílias que vão ficar sem um salário do X. É mais um que vai embora, assim como foi o Rumble, né, que também foi embora, por conta dessas perseguições. O que motivou o Twitter a tomar essa decisão, o X, né, a tomar essa decisão, é que aquele ministro ameaçou prender o responsável pelo Twitter aqui no Brasil. Vamos chamar de diretor, de presidente do Twitter aqui no Brasil. Ameaçou prendê-lo e já havia aplicado uma multa de R$200 mil por dia, caso a plataforma não censurasse algumas pessoas, que inclusive os nomes foram citados durante essa semana. O Xandão queria que elas fossem canceladas do Twitter e o Elon Musk não aceitou, não aceita e não vai aceitar porque ele, como americano, um empresário americano com a plataforma com origem americana, ele não pode agir contra as leis em outro país. E a lei aqui no país, a lei vigente aqui no país, não autoriza esse ministro a fazer o que está fazendo. Muito embora a gente costume dizer que decisão de um juiz tem que ser cumprida, esse tipo de decisão Elon Musk não tem que cumprir. Porque se ele age contra leis da Constituição de um país, o próprio governo americano pode bani-lo, pode encerrar sua plataforma. Então ele não aceita. Não aceitou, foi ameaçado, então, ok, vamos parar. E claro, evidentemente, que se essa perseguição continuar, o próximo passo é retirar de vez a plataforma e nós ficaremos chupando o dedo mais uma vez, né? E dizem que tudo que vem acontecendo, essas denúncias, estava metendo medo naquele juiz. Mas parece que ele está querendo dobrar a aposta. Está querendo teimar, achando que ninguém pode contra ele. Será que não? Não existe bem que não se acabe, assim como existe o mal que perdure. Então, como existe o mal que perdure, certamente a hora desse ministro vai chegar. Ou seja, através de um impeachment, ou através de uma pressão popular com uma paralisação geral, pacífica, mas geral, por tempo indeterminado, causando uma pressão tão grande que ele resolva pegar o boné dele e ir embora. Coisa que a princípio eu duvido, assim como eu duvido do impeachment também, porque o tal do Pachecão não quer colocar esse abacaxi no seu colo
já em fim de mandato. Nós sabemos perfeitamente que a abertura de um processo de impeachment, primeiro leva-se aí cerca de 6 meses para que uma comissão de Constituição e Justiça investigue. Uma comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal que é presidido por Davi Alcolumbre, que é parceiríssimo dos homens de capa preta. E claro, passado esse período de investigação, já acabou o mandato de Rodrigo Pacheco. Então, para que ele vai pegar essa batata quente na mão para se queimar? Com alguns que ainda podem beneficiá-lo. Não vamos nos esquecer que o Rodrigo Pacheco, o escritório da advocacia dele, representa a Vale do Rio Doce, lá dentro do Supremo Tribunal, com relação ao caso Brumadinho. Né? É um interesse bilionário que o Pacheco tem dentro do STF. Então não precisa dizer mais nada. Né? Sem contar que ele, deixando aí a presidência do Senado, ele almeja continuar na política. Né? Já se cogitou arriscar uma prefeitura de Belo Horizonte, parece que já desistiu porque lá toma pau. Né? Governo, muito menos, até porque quem tem chances lá em Belo Horizonte é o Nicolas Ferreira, é só escolher o que ele quer. Né? No judiciário já tentou uma cadeira no próprio Supremo, não conseguiu. Tentou uma no Superior Tribunal de Justiça, também não teve indicação. Então ele fica esperando aí uma boca em Advocacia Geral da União, Tribunal de Contas da União, alguma coisa nesse sentido. Ele quer uma boquinha, assim como o Arthur Lira quer ou um ministério do atual mandante brasileiro, que pelo que consta agora, o filme queimou por conta do break, da paralisação do envio de emendas parlamentares, que deixou o Arthur Lira queimar o da vida, ou ele precisa de apoio, tanto do atual governo, como do ex-presidente Jair Bolsonaro, para disputar ou o governo lá no estado de Alagoas, ou o Senado. Né? Então, tudo é jogo de interesse, por isso que eu não creio que impeachment saia, pelo menos por agora. A partir de 2026, com uma eleição majoritária de novos membros da direita, de novos oposicionistas, e que tudo indica que vai acontecer, dando maioria de direita lá dentro do Senado, as coisas podem mudar, evidentemente. Por quê? Basta uma greve branca dentro do Senado do tipo: não votamos mais nada enquanto não colocar na mesa o impeachment de tal pessoa. Isso funciona. É uma maioria. Então, nós temos que ter paciência, aguardarmos, e eu estou falando tudo isso sem saber o que pode vir ainda pela frente. Estão prometendo novas informações aí, que estejam na mão do Glenn Greenwald, ou que já esteja nas mãos da Folha de São Paulo. Estão dizendo que vem mais coisa. Uns dizem que o que vem é muito pior, e se for pior, se vier algo muito pior do que já foi anunciado, talvez aí alguma coisa aconteça, alguma coisa mude. Mas como eu costumo dizer, o que pode mudar mesmo a situação é lá nos Estados Unidos, no dia 6 de novembro, quando ocorrem as eleições para presidentes dos Estados Unidos. Com Donald Trump entrando no poder, meus amigos, tenham certeza que o comportamento político do Brasil muda, e muda muito. Tem uns que falam: não altera nada, porque se fosse assim a Venezuela era diferente, Cuba era diferente. Só que Cuba é um grão de arroz econômico no mercado mundial. Venezuela, claro, tem apoio de quem? Rússia, Irã e China. Ou seja, é uma batata super quente para que os Estados Unidos cheguem e detonem a Venezuela sem pensar nas consequências. Agora, o Brasil é o seguinte: o Brasil vive das nossas commodities. O Brasil vive com a venda do nosso agro, que rende bilhões ao Brasil. Né? Ou seja, economicamente é possível sim estrangular a economia brasileira com uma canetada lá de Donald Trump. Ele, quando foi presidente, ele simplesmente do dia para a noite aumentou a taxação de importação da China. Ele não se preocupou quem era a China. Ele não se preocupou que a China vende 40% do que produz para os Estados Unidos.
Ele não se preocupou que a China é o país que mais tem títulos americanos no bolso. Não, ele falou, ó, o seu percentual será 12%, vai para 20% para importar dos Estados Unidos. Vocês vão pagar 20% mais caro. E o que a China fez? Fez o mesmo. Por quê? Os Estados Unidos é o que mais compra da China. Né? A China precisa que os Estados Unidos compre para poder vender o que produz. Então, é um jogo ali que fica equilibrado no sentido econômico, não politicamente, e muito menos ideologicamente. Só que a questão aqui com o Brasil é que, ideologicamente, o Brasil está caminhando para o norte. Né? Se juntando com quem? Com a Venezuela. E, por tabela, com China, com Rússia, com o Irã. Então aí é outra conversa, que para os Estados Unidos não convém. Os Estados Unidos não é trouxa. Peraí, eu vou deixar aí o Brasil, que é quase um continente por si só, aliado a essa turma, embaixo do meu quintal, ao sul dos Estados Unidos, tendo a China de um lado e a Rússia do outro? Negativo. Então, as coisas não são tão simples como parece. Né? E a partir do momento que os Estados Unidos venham a aplicar sanções também contra determinadas figuras, como aquele ministro, né? Proibindo sua entrada nos Estados Unidos, né? Por exemplo, fechando contas bancárias de alguns bambambãs aí da política brasileira, tudo isso interfere diretamente no comportamento dentro do Brasil. Eu estou falando sem saber de absolutamente nada, eu estou somente tendo uma visão daquilo que pode ser, pode vir a acontecer, né? Porque é assim que a gente comenta a política. Porque comentar a política com notícia pronta é muito fácil, sabe? Coloca a manchete do jornal e lê a notícia e fala, aconteceu isso, isso e isso. Isso a gente faz habitualmente porque é o que anda rodando na praça. Mas ter a visão do que pode vir a acontecer, do que pode ser feito na frente, é importante para que a gente talvez não somente se prepare, como também possa visualizar ideias para combater tudo que vem por aí. Porque a tendência é que a coisa fique cada vez pior, politicamente falando. Por sorte, nós ainda temos um líder que movimenta multidões, temos um líder que não mede esforços para manter vivo as pautas conservadoras, um líder que não tem medo de falar, de dizer. Tanto é que anteontem já anunciou que dia 7 de setembro estará presente na Avenida Paulista para participar das manifestações que vão pedir impeachment daquele ministro. Olha só, ele que está ali no paredão do TSE, no paredão do Supremo Tribunal, não tem medo de dizer, eu estarei na Paulista para ajudar a pedir impeachment daquele ministro. É por isso que algumas pessoas são líderes. Por isso que algumas pessoas se transformam em mito e outros se transformam até em lenda, enquanto a maioria é só fazedor de propaganda. De fazedor de propaganda, nós estamos lotados. Eu sou um. Fico fazendo propaganda do conservadorismo, porque eu tenho minhas limitações, não tenho um carisma para ser um líder, né? Ou seja, para ser um líder como Jair Messias Bolsonaro são muito poucos mesmo. Ou seja, é necessário uma vida política, é necessário coragem, é necessário um carisma natural que a pessoa traga com ele. Ninguém estuda para ter carisma. Ninguém estuda para ser simpático. A pessoa é ou não é. E Jair Bolsonaro é um líder conservador, que defende tudo aquilo que nós defendemos. Pátria, família e Deus. Que é tudo que a esquerda quer destruir, quer acabar. Não sei por qual motivo, não sei qual é o interesse, porque uma coisa é certa, esse pessoal não nasceu de chocadeira. Esse pessoal não bebeu leite de cabra. Bom, alguns até beberam leite de cabra quando nasceram, sim, isso é verdade. Mas esse pessoal teve infância, teve pai e mãe,
devem ter feito crisma, batismo, não importa. Tiveram uma vida inicialmente religiosa. E do nada, de repente, começam a querer destruir tudo aquilo que eles usufruíram. Bom, eu tive família, mas agora eu acho que família não importa mais. Eu nasci. Eu fui gerado, mas agora o que importa é o amor, né? Ou seja, não posso falar a palavra aqui porque, né? Eles defendem o amor. Então, porque já nasceram. Se não tivessem nascido, nem votariam, nem pensariam, não é isso? Tudo que a esquerda faz é destruir o que nós temos de bom. Então nós temos que ter sim uma liderança que brigue por nós, que lute por nós. E geralmente a gente escolhe nossos líderes ou nossos representantes nos pleitos eleitorais. E aí é onde é muito importante que em outubro cada um de vocês pensem 2 vezes nos candidatos que vão escolher. Eu sei que é muito difícil a escolha, porque se colocar ali na frigideira, pouco sobra. Pouco sobra. É difícil a gente acreditar fielmente em alguém, mas se as pessoas tiverem princípios, tiverem um passado claro, já é um bom motivo para ser escolhido. Agora, esses que caem de paraquedas, temos que ter cuidado. E eu cito como exemplo São Paulo, que é uma decisão muito difícil. Muito difícil. Nós ficamos aí contentes com as lacrações do Pablo Marçal contra o Boulos, contra a Tabata Amaral, contra a esquerda. Mas, infelizmente, para o nosso azar, ele já bateu muito no Bolsonaro também. Por outro lado, o Ricardo Nunes, apoiando Joyce Hasselmann para vereadora. Tinha a Marta Suplicy como secretária do seu governo. Já falou há poucos dias que quem vai governar São Paulo é ele, não é o bolsonarismo, ou seja, também não é confiável. Ele caiu de paraquedas na prefeitura de São Paulo. João Dória Júnior escolheu Ricardo Nunes para ser o vice do Bruno Covas. E agora ele é o prefeito. Quer se reeleger se aproveitando do nome de Jair Bolsonaro, que já falou claramente que não é o seu candidato predileto, mas vai seguir as ordens do partido. Mas também disse que entende que Pablo Marçal é inteligente e fala bem. Isso diz muita coisa. Diz muita coisa. Então eu costumo dizer o seguinte: como o Ricardo Nunes eu já conheço e não me agrada, eu estou falando por mim, Paulo Alves. Se você gosta do Ricardo Nunes, ótimo. Pelo menos você tem uma definição na sua cabeça. Isso é muito melhor do que ficar na dúvida. Então a gente tem que pensar bem no que vai fazer. Por quê? São esses governantes que vão traçar nossos caminhos daqui por diante, de outubro para frente. E principalmente quando chegar em 2026. Que aí nós teremos que lutar muito para trazer de volta um presidente de direita, de preferência Jair Messias Bolsonaro, que Deus há de ajudar que as coisas consigam ser revertidas, principalmente porque o ambiente político está muito ruim para a esquerda. O atual governante não tem mais carisma algum, não tem popularidade alguma e não tem mais o Congresso para lhe ajudar, principalmente agora que o STF cortou o envio de emendas parlamentares. Isso criou um acirramento político em Brasília fenomenal, estupendo. Então, o Lira está prometendo aí, já colocou, já liberou a PEC para acabar com os votos individuais com decisões individuais dos ministros, né? As decisões monocráticas. Esse é um caminho. Vai colocar aí a PEC para, como se diz, tentar anistiar todas essas pessoas que estão presas injustamente, né? Para tentar tirar de trás das grades pessoas que não deveriam estar lá, como o Daniel Silveira, né? Ou seja, e tentar reverter todo esse estrago que já foi feito até agora pela esquerda. Tudo isso são coisas que precisam ser resolvidas para que o Brasil volte a ser um país conservador novamente. Livre, com liberdade de manifestação, livre direito de ir e vir, e com livre direito das pessoas serem como querem ser. Sejam com uma tendência ideológica, ou seja, com
tem tendência aí diferente da nossa, não importa. Todo mundo tem o direito de ser o que quer ser e como ser. O que não se pode é o governo ficar fazendo imposição para que os conservadores mudem suas cabeças. Não é assim que funciona. Eu aceito o que o outro faz como ele quer fazer, mas não me obrigue a mudar meu pensamento, porque aí deixa de ser uma liberdade. Então são pautas importantes que nós temos que lutar, e está sendo muito mais difícil lutar contra essa ditadura que está vindo de cima do judiciário para as nossas cabeças. E claro que isso tem tudo para dar errado, porque por enquanto eles podem até dizer que estão na dianteira, estão levando vantagem, mas a hora que a casa cair, cai de vez, cai para todo mundo. Então é isso que nós estamos enxergando nesse momento, e é o que eu tinha para conversar com vocês de uma forma bem resumida, tudo que vai acontecendo no nosso Brasilzão. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Se gostaram, eu sei que vocês vão deixar os likes, chamar os amigos para se inscreverem, né? E eu conto com vocês para um próximo vídeo amanhã, se Deus quiser. E ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.